Amém? Amados, quero falar um pouco sobre avivamento. Amém? Avivamento. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que a sua palavra é profecia para a minha vida. Eu creio que o avivamento é a vida de Cristo em mim. Glória a Deus. Se você entender isso, não preciso mais pregar. Amém? Temos acompanhado o pastor Saulo falando um pouco sobre a queda do homem, sobre a redenção ali de Jesus e sobre as escolhas do homem. Então tem sido um tempo precioso. E em Gênesis 1, 27 e 28 diz assim. Gênesis 1, 27 e 28. Fica ligado, amados, que eu posso falar por parábolas. Então fica ligado, e senão não vai pegar. Quem não tiver Bíblia não vai pegar, amém? Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enche a terra e sujeita-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Amados, Adão perde duas ordens de Deus: dominar e sujeitar. Dominar e sujeitar são princípios espirituais. Adão então perde a autoridade. Adão perde o domínio da terra. Aquilo que você não domina, amados, aquilo que você não domina na sua vida, aquilo que você não dominar, vai se abrir um vácuo dentro da sua família, vai se abrir um vácuo dentro da sua casa, que Satanás vai governar. Aquilo que Adão não conseguiu governar, ele entregou o governo para Satanás. Deixa eu revelar a você agora. Talvez você tenha buscado vida lá fora. Talvez você tenha buscado a vida no álcool. Talvez você tenha buscado vida nas drogas. Talvez você tenha até tentado ser bandido, até já trocou tiro. Talvez você tenha buscado vida no adultério. Talvez você tenha buscado a vida na mentira e não deu certo. E jamais dará certo. Jamais dará certo, amados. Jamais dará certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque Jesus não te chamou para fumar maconha. Jesus não te chamou para cheirar cocaína. Jesus não te chamou para tomar cerveja. Jesus não te chamou para você ser um mentiroso. Jesus não te chamou para você viver no adultério. Jesus te chamou para você ser templo e morada do Espírito Santo. Esse é o seu propósito genuíno. Você é templo e morada do Espírito. Dominar e sujeitar, princípios espirituais que Adão perde a autoridade, perde o domínio da terra e entrega a Satanás, nascendo na terra espinhos e abrolhos. Adão se distancia de Deus e não consegue trazer de volta o domínio. Adão não consegue trazer o governo da terra. Adão perde o governo da sua casa. Não há nada mais desesperador, amados, que um homem sem governo na casa. Não há nada mais desesperador, amados, de um homem que não conhece a Deus. Não há nada mais desesperador que uma família que não conhece a Deus, amados. A minha responsabilidade como homem é trazer para casa a presença de Deus. A responsabilidade da minha esposa é manter essa presença. Amém? É minha responsabilidade como autoridade manifestar a presença de Deus na vida dos meus filhos. Amém? Por isso Jesus não casou. Se Jesus tivesse casado, ele tinha que cuidar da sua esposa. E Paulo diz: amem a igreja, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. É nossa responsabilidade como homem cuidar da autoridade do nosso lar, amém? Adão perdeu isso. Não há nada mais desesperador, amados, que um homem sem Deus. E eu conheço muitos homens sem Deus. Creio que vocês também conhecem. E o que acontece? Adão se distancia e não consegue trazer de volta esse domínio. Então nenhum homem consegue, nenhuma mulher consegue, nem o sacerdote consegue, nem o profeta, rei, levita, juiz, salmista consegue trazer de volta o governo da terra. Ninguém consegue, amados. Se você olhar entre a sua Bíblia, tem essa página em branco aí. Essa página em branco tem 400 anos, de mais ou menos 400 anos de diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 400 anos, amados, sem a voz profética de Deus na terra. 400 anos sem se falar de Deus na terra. É por isso que a ciência pergunta: por que a Bíblia não fala, por exemplo, de Faraó, de Cleópatra? Por que a Bíblia não fala, por exemplo, das torres
do Egito. Esses 400 anos não entraram na história de Deus, porque não havia voz profética de Deus na terra. Até se levantar João Batista, pregando a palavra, pregando o batismo de arrependimento. Em Lucas 3:4, texto lindo, maravilhoso, texto áureo para nós como cristão, para a prática do arrependimento. Lucas 3:4 diz assim: preparem o caminho do Senhor, endireita as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão reedificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que veio de Deus. Merece ler de novo. Prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão reedificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Hebreus 12, 23, 24 diz assim: a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amados, amada igreja, Jesus tira o sangue de Abel e coloca o seu próprio sangue, faz um depósito que dá o direito de ele abrir o livro, e a escritura que estava nas mãos do juiz, a nossa condenação que estava nas mãos do juiz, agora está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Em Gênesis 4:10, Caim mata Abel. Deus diz a Caim: o que é que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. O sangue de Abel não tinha o poder de resgate. Somente o sangue puro de Jesus, o sangue puro carmesim, tira a nossa condenação das mãos do juiz e nos resgata. E o governo da terra agora está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Jesus nos resgata, amados. Jesus novamente está com a autoridade que Adão perdeu. Agora nós vivemos debaixo do senhorio, mais uma vez, de nosso Senhor, amados. O maior desespero que eu vejo no Éden, amados, é que Adão teve seus filhos longe da presença de Deus, amados. Adão teve seus filhos fora da presença de Deus, e o resultado foi um homicídio. Por quê? Antes do fruto proibido, antes de você cometer qualquer erro, amados, antes de você cometer qualquer atitude de pecado, você tem que crer. Eles creram na palavra da serpente, quando ela diz: certamente, se comerás desse fruto, você não morrerá. E creram, eles creram. Por que eu peco, amados? Por que eu tenho uma atitude de pecado em minha vida? Porque eu entendo que o pecado... Quando eu cometo um ato de pecado, eu acredito que vai ser mais satisfatório, que vai ser melhor, que vai me produzir alegria. Hedonismo é a busca da alegria, amados. Toda vez que você cometer um erro, é porque você acreditou que aquilo seria bom para você. Então nada mais é que o pecado te fez promessas. O pecado te faz promessas todos os dias. Satanás te faz promessas todos os dias, para que você esqueça quem você é em Cristo Jesus, para que você esqueça que você é uma filha e um filho de Deus, remanescente na casa de Deus. É por isso que você erra, é por isso que nós pecamos. Se você acreditar nas palavras, você vai cair. Então o sangue de Abel não tinha o poder de restaurar. Apocalipse 5, de 5 a 10, diz assim: João recebe a palavra na ilha de Patmos. Apocalipse 5, 5. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi
no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, em que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra, amados. Essa é uma promessa para você. Essa é uma promessa para a sua casa. Essa é uma promessa para o seu ministério. Essa é um propósito na sua vida, amados. Amém? No céu, Jesus não é conhecido como o Cordeiro. Cordeiro, Jesus é conhecido somente no preço do pecado, quando o pecado foi pago. No céu, Jesus é conhecido como o leão que tem os 7 espíritos. Jesus no céu não é conhecido como Cordeiro. Ele é conhecido como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Em Isaías 11 fala dos 7 espíritos. Isaías 11 fala dos 7 espíritos que Jesus tinha. 7 espíritos que Jesus se movia. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. 7 espíritos, amados. Sansão, dada a força dele, eu creio que ele tinha apenas uma porção desses 7 espíritos, porque as 7 tranças de Sansão significavam os 7 espíritos de Deus. Quando foi cortado o seu cabelo, era o significado que ele tinha perdido os 7 espíritos do Senhor. Ele tinha perdido o Espírito do Senhor, ele tinha perdido a sabedoria do Senhor, ele tinha perdido o entendimento do Senhor, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor. São os 7 espíritos, são as 7 tranças, que também pode ser simbolizado como candelabro de ponta cabeça. 7 espíritos, como dizem Levíticos, todos os dias, coloquem as suas lâmpadas em ordem perante o Senhor. Está falando das nossas orações, amados. Então Jesus tem esses 7 espíritos. Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Salvação, amados, só vem do nosso Senhor Jesus. Amém? Cremos nisso e assim vivemos. Jesus te deu a vida e você é um avivamento de Deus, amados. Sua casa é um avivamento de Deus. Avivamento é o retorno à palavra. Quando eu estava em meus delitos e pecados, eu tenho um reencontro com a palavra. Ela me traz vida. Isso é um avivamento de Deus. Amém? Avivamento não é uma aglomeração de pessoas. Podemos encher essa igreja com milhares de pessoas. Se a consciência nossa não estiver na fidelidade da palavra de Deus, se a nossa consciência não estiver no senhorio de Jesus, é só uma multidão de pessoas, amados. É só uma porção de pessoas. Eu lembro que eu fiquei muito irritado na Copa do Mundo. Eu fiquei indignado mesmo quando homens de Deus falavam que era o avivamento para a igreja. E eu falava no meu coração, não é avivamento. Para mim é desculpa para assistir jogo de futebol. Porque avivamento vem da igreja do Senhor. Avivamento vem da palavra do Senhor. Eu trabalhei na Copa. As primeiras semanas, nem as pessoas que moravam ao redor do estádio conseguiram entrar, amados. Eu trabalhei na Copa, eu não vi um missionário, eu não vi alguém conseguir entregar uma palavra de Deus, porque avivamento vem da igreja, avivamento vem dos filhos de Deus, avivamento nunca virá do mundo. O que vem do mundo é outra coisa, o que vem do mundo é só confusão, amados. É nisso que eu creio, você é avivado para trazer vida por onde você passar. Amém? Jesus te deu vida e você é um avivamento de Deus. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, na história e em nossa própria experiência, Deus enviou o seu Filho e o Filho, Jesus, é que nos torna maduro. Jesus te tornou
maduro. Jesus te tornou um homem maduro. Jesus te tornou uma mulher madura. Jesus te tornou um filho, uma filha madura. Jesus te tornou um jovem maduro. Amém? Eu gosto de parafrasear o que é avivamento, amados. Avivamento, sobretudo para mim, é o retorno à palavra. Não tem vida sem a palavra. Não tem restauração sem a palavra de Deus. Não tem desígnio, não tem propósito sem a palavra de Deus. Avivamento para nós como igreja é amar, diga comigo, amar, integrar, discipular, capacitar e enviar. Esse é o propósito de avivamento que Deus colocou na vida do pastor Arno. Esse é o chamado como ministério. O dia que você entrar naquela porta, você só ficou aqui porque você se sentiu amado. E quando você se sentiu amado, você se abriu para o evangelho. E você teve força para participar de uma integração e chegar até agora onde você está. Se você não se sentir amado dentro da casa de Deus, você não vai ficar. Se cristãos não representaram o amor de Deus, essa casa não é de Deus. Amém? Então esse é da forma como nós, corpo de Cristo, se movemos na igreja. Esse é a forma de avivamento. E eu creio também que dentro disso, avivamento é o retorno à palavra. Avivamento é o encontro do coração de Deus com o coração do homem. Avivamento é o encontro da terra e do céu. E avivamento é um homem que respeita a sua esposa na sua ausência. Avivamento é um filho que obedece seu pai na sua ausência. Isto é avivamento, amados. Isto é a vida de Cristo em mim. Se eu sirvo a Cristo, há evidências em mim que sou um cristão. Se eu sirvo a Ele, o meu falar é como um cristão. Se eu sirvo a Ele, o meu agir é como cristão. Foi assim que a igreja em Atos foi reconhecida. Eles se parecem com cristão. Eles se parecem com Cristo, porque eles falam como Cristo, eles andam como Cristo, eles se movem, eles se manifestam como Cristo, porque o avivamento estava na vida daqueles discípulos, e eles representavam Jesus em todo o tempo, amados. Todos os dias eu acordo a Deus e eu oro: Senhor, eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu vou para a minha devocional: Senhor, eu quero passar o meu tempo com a minha mente no Senhor. Eu quero ser uma oferta agradável a Ti. Todo o tempo eu quero viver, Senhor, para agradar ao Senhor. Entende isso? Viver para agradar a Deus. Amém? Então esse é o propósito. Avivamento. A vida que veio de Cristo. A vida que veio do céu, o sangue de Cristo que habita em você, é Ele que te traz vida. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa: o propósito não é sobre você. O propósito nunca vai ser sobre mim. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Amém. Quando Deus formou você, Ele não pensava em você, Ele pensava nele. Quando eu nasci, Deus não pensava em mim, Ele pensava nele, na glória dele, no propósito dele. Então o propósito nunca será sobre mim, o propósito nunca é sobre você. O propósito é o que Jesus vai fazer através de você. O propósito que Jesus vai fazer através da sua vida. O propósito não sou eu no centro, é Jesus no centro. O propósito que Jesus é o sustento, Jesus é a inspiração, Jesus é a revelação, Jesus é o avivamento que desceu do céu para te abençoar. João 6,38, Jesus diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Abençoar você. Amém? Você será uma bênção na sua geração. Bendita será a sua casa. Bendita será a sua família. Bendita serão seus filhos. Bendita será a sua casa. Bendita será a sua família. Bendita será os seus filhos. Ezequiel: derramarei sobre vós o meu espírito e te darei um coração novo. E Isaías: derramarei água sobre toda a terra seca, torrente sobre os sedentos. Derramarei o meu espírito sobre a vossa geração. Amém? Essa é a promessa, este é o propósito. Agora, amados, a razão principal porque deveríamos estar orando por um avivamento é porque devemos estar ansiosos para ver o nome de Deus sendo invocado e a glória de Jesus sendo manifesta. Se existe algo que você pode ser ansioso na sua vida, é por isso. Devemos estar orando por um avivamento,
porque devo estar ansioso para ver o nome de Deus sendo invocado e a glória de Jesus sendo manifesta dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meu ambiente social. É para isso que serve o avivamento, para que eu possa, homens que nunca amaram Deus, levantar a mão e dizer: eu creio no Senhor Jesus, como a gente vem de testemunho de encontro, homens com 20, 10, 15 anos, viciado em cocaína, viciado em crack, chega no final e diz: eu creio no Senhor Jesus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou glorificar a Deus através da minha vida, da minha família. Isto é avivamento, a glória de homens e mulheres invocando o nome de Jesus. É o único avivamento bíblico que nós conhecemos, amados. É a única coisa que pode ser bíblica dentro do nosso chamado, de ser como Jesus e servir como Ele, é representar Ele. Isaías fala que nós somos testemunha na terra da existência de Deus. Você é testemunha na terra da existência de Deus. Você é testemunha na terra da existência de Deus. Amém? Então eu devo estar ansioso para ver algo acontecer que chame a atenção de todas as nações e povos, e os levem a parar e pensar e reconsiderar seus caminhos. Eu devo estar ansioso para ver algo acontecer que chama a atenção de todas as nações e povos, e os leve a parar e pensar e reconsiderar seus caminhos. Será que nós temos reconsiderado os nossos caminhos? Será que todo dia eu tenho reconsiderado o meu caminho? Será que todo dia você acorda e diz: bom dia, Espírito Santo, eu vou reconsiderar o meu caminho hoje. Eu vou reconsiderar as minhas ações. Eu vou reconsiderar aquilo que eu penso, amados. Isso é avivamento. É a renovação da mente em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai o vosso culto racional a Deus. Pastor Saulo falou um pouquinho semana passada: o nosso culto não é apenas domingo, o meu culto é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Amém? Este é o culto, a mente de Cristo, amados. É viver amanhã o que nós compartilhamos hoje, é viver amanhã a comunhão que nós tivemos com o Espírito Santo hoje. E se você verdadeiramente se rendeu ao Espírito Santo, você também anseia em manifestar a bondade de Deus. Quantos creem? Quantos anseiam aqui em manifestar a bondade de Deus? Amém. Vocês manifestam já a bondade de Deus, amados. Só o fato de você estar aqui. Oséias fala que nós devemos conhecer e reconhecer a Deus. Amados, no Brasil, um país laico, todos falam que conhecem a Deus. Mas reconhecer a Deus faz você estar aqui. Para ter comunhão com Ele, para ter comunhão com a igreja dEle, para ter comunhão com a palavra de Deus. Prosseguir em conhecer. Isso é reconhecer Jesus em minha vida, reconhecer Jesus em minha casa. Então, se cremos verdadeiramente no Espírito Santo, você e eu ansiamos em manifestar a bondade de Deus. Romanos 8, do 19 ao 21 diz assim: porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aquele que tem sede, vem a mim, porque meu sangue é vida. Aquele que tem fome, vem a mim, pois a minha carne é verdadeira comida. Então, amados, como viver sem ouvir o som da voz de Deus? Não tem como. Não tem como, amados. Se você está aqui, eu posso levar a palavra de Deus até os seus ouvidos. Do ouvido até o seu coração. É o Espírito Santo que está ministrando agora, amados. Do seu ouvido até o seu coração. Pode existir muitas barreiras, amados, que eu não vou conseguir quebrá-las. Mas você, como filho de Deus, tem autoridade sobre você. E você pode sim querer viver uma vida digna e que glorifica ao Senhor. Amém? Então, como viver sem ouvir o som que vem da voz de Deus? O verdadeiro avivamento, amados, ele revela o senhorio de Jesus. Se você anseia em visualizar um avivamento, você tem que observar
se existe o senhorio de Jesus. Revela que Jesus nos deu o seu Espírito Santo e Ele está em nós e se manifesta através de nós. Revela que Deus se aproxima do seu povo através do seu Filho Jesus, permitindo que vivamos a sua bondade. Romanos, Paulo fala aos romanos que a graça de Deus se manifestou através de Jesus na bondade de Deus, transformando nosso coração, nos afastando do pecado e nos atraindo para Ele. O que te atraiu para Deus foi a bondade de Deus. O que te atraiu para o senhorio de Jesus, o que te atraiu para uma vida com Deus, foi a bondade de Deus, não foi nenhuma dor. Você pode ter sentido dor, mas o que te atraiu a dele, foi olhar para Ele e ver o quanto Deus é bom com você. O quanto Deus foi bom com você e quantos livramentos Ele te deu. Eu não sei quantos anos você tem, 18, 20, 30, 40, 50, 60. Eu sei que você está aqui porque você fez algumas escolhas que se não tivessem feitas, você nem estaria morto. Mas Deus estava nas suas escolhas e por isso que você ainda está vivo. Porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus se manifestou em você. Amém? Então esse é o verdadeiro avivamento que revela o senhorio de Jesus. Em Atos 2, a igreja foi avivada pelo Espírito Santo. E Ele é o mesmo Espírito que aviva você. Amém? Atos 2. O Espírito Santo, Ele desce na terra. Ele desce e manifesta através da igreja. A gente gosta de falar do vento impetuoso. O Rudy já falou um pouquinho de Atos 2. Eu amo falar do vento impetuoso, amados. Eu amo. Sou pentecostal. Até dentro do meu osso. Entende? Então eu amo falar do Espírito Santo. Não tem vida para mim sem o Espírito Santo. Vou dar um testemunho agora. Eu não entendo não viver sem o Espírito Santo. Não entendo, cara. Não dá para entender. Mas vocês me entendem, né? Eu trabalho em 4, nós sempre estamos em 4, amados. Tem uma equipe de 4 e tal. Eles trabalham com crente, com não crente, com meia boca de crente, com mais ou menos crente, com tudo que é coisa. Os remanescentes são pouco, né? E esses dias um amigo meu, nós estava junto no carro, e ele escutando um som lá, um Bon Jovi lá. Meu Deus, quem é da época do Bon Jovi, se você tivesse desesperado por uma namorada, você se matava, cara. Não é? E vocês sabem, né? Quem é aí que escutou o Bon Jovi? Eu sei. Eu sou dos anos 80. Não é? Né, irmão? Pô. E daí perguntou para mim, irmão, bem tranquilo, você não escuta outras músicas? Você não escuta nada que não vem de Deus? Não, irmão, eu não escuto. Eu não ligo quando eles falam, posso escutar? Pode escutar, né? Eu fico ali. Paulo nunca ensinou santidade para alguém que não conhece a santidade de Jesus. Não tem como. Tem certas ocasiões que é o testemunho que prevalece. Paulo nunca ensinou moralidade, sem entender, para alguém que não entende a mente de Cristo. É por isso que nós temos uma dificuldade de pregar o evangelho para algumas pessoas. Eles não creem, amados. Se eu falar de santidade, um homem nasceu para viver em santidade. Santidade é viver uma vida que agrada a Deus em todo o tempo. Como que eu vou falar para um homem que não conhece o que é santidade? Entende? Eu vou ter que vir amar, integrar, discipular, capacitar e enviar. Vai ter que vir aqui, vai ter que sentar para nós discipular. Entende? Então você tem os flashes que o Espírito Santo te dá ali. Daí eu falei, irmão, eu não escuto nada. Eu não escuto outra música que não venha de Deus, louvores de Deus. Porque a música, amados, não foi criada para te satisfazer. A música não foi criada para me satisfazer. A música foi criada a Deus, para glorificar a Deus. As 7 notas musicais foram criadas por Deus. Apesar que na faculdade você aprende outra coisa, né, Fábio? Foram criados por Deus. Jubal, o pai dos instrumentos, ele criou para glorificar o nome de Deus. Como eu, sendo cristão, amados, posso celebrar uma música que celebra o adultério. Como eu posso cantar um som que celebra a morte. Como eu posso cantar um som, ouvir um som que celebra a sensualidade da mulher, a sensualidade do homem. Como eu posso, amados? Não tem como. Não tem como. Quando eu descobri isso, eu joguei tudo o meu CD fora. O AC/DC, joguei tudo. Hells Bells, sino do inferno, cara. Ele contempla o sino, cara. Ele fala, quem entende essa música, ele fala, não tem nem luta para vocês. Vocês estão condenados. Eu vou tocar o sino do inferno. E o cristão, camisa do AC/DC. Fechou? Acho que eu sempre quis falar isso, que eu tive a oportunidade. E ele ficou olhando para mim. Novo convertido. Quadrangular. Amém?
Ele ficou olhando, não teve resposta. Outro dia um músico desviado chegou para mim, daí ele quis me indagar, irmão, então você não compra um... E os outros só ficam escutando. Então você não compra de um marceneiro que não é cristão? Eu compro de um marceneiro que é cristão, eu vou lá, eu posso orar por ele. Agora você ora para tomar cerveja? Não é que essa cerveja não me faça mal. O vinho tem mais álcool que a cerveja, cara. Tem alguém aqui? Entende isso? Entende isso? Como pode, cara? Aí esse cristão desviado, músico, talentoso. Esse dia eu pedi para ele tocar a Cassiane lá, oferta agradável. Cara, todo mundo chora. A unção que deu pro cão. E ele quis me indagar, então você não compra nada. Eu compro, você ora pela música que, lá do sertanejo, lá que faz você ora por ela. Ai, Senhor, que esse som de adultério não me faça mal. Nossa, que esse som que fala do corpo da mulher não entre na minha mente. Por favor. Não existe isso, amados. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo. O Espírito Santo, ele não visita crente. O Espírito Santo nunca vai visitar você. Ele habita em você. O Espírito Santo não visita crente. Ele não vai chegar no teu condomínio, apertar a campainha e dizer, ei, você está em casa. Ele não vai te dar uma mensagem no sábado à noite, ei, eu posso te visitar? Não. O Espírito Santo não visita crente, amados. Aí outra situação, vou falar também, que eu não... Estou compartilhando. Cara, eu treino em casa, faço musculação, treino boxe lá, escutando David Keelan. Aí vem os irmãozinhos, pô pastor, mas não dá. Como é que eu vou para academia escutando louvor? Daí eu, a primeira vez, beleza, segunda vez, como é que eu vou explicar para esse crente, né? Como é que eu vou lá? Eu quero fazer força. Quero fazer força lá e tem que ter raiva para fazer força. Daí eu fico pensando, tá, então o que você faz? Você chega na academia e diz, Espírito Santo, fica aí na porta. O ambiente aqui não é para você. Não tem como. Amados, nós tínhamos uma academia que é doado, a maior parte doado pelo Marcelo Danaro. Nós tínhamos uma academia aqui. O pastor Rideu é formado em educação física. Nós tínhamos uma academia aqui, academia de verdade, de ferreiro, irmão. Não é essa academia agora que isola o musculinho, não. É tirar peso do chão, enferrujado. Isso estava escrito, louvor o dia inteiro, irmão. Das 7 da manhã às 10 da noite, louvor o dia inteiro. Academia de ferreiro era R$20. R$20 nós cobrava. Tatame lotado, de galera do jiu-jitsu, Muay Thai, Paulo Maroski fazendo devocional todo final de aula. Cara, estava dentro no meio da academia, nós tínhamos conectados ao coração do Pai. Eu tinha uma amiga, colega de trabalho, ela era gerente do Santander, eu encontrava ela no Santander. E ela e o marido vinham aqui treinar. Eu falei, por que você treina aqui? Olha aí, situação, nossa. Porque eu amo estar aqui, ela não era cristã. Eu amo esse ambiente, é diferente. Quantas vidas a gente tratou naquela academia? Quanto aquela academia foi avivada? Porque o Espírito Santo era reconhecido em todo o tempo. O Espírito Santo só se manifesta onde ele é reconhecido. O Espírito Santo só vai se manifestar na sua vida onde ele é reconhecido. E as áreas que você não tem domínio, as áreas que estão em perigo, é a área que o Espírito Santo não está dominando, amados. Dá para entender? Por isso que a diferença quando fala em pentecostal, eu creio em tudo que vem do Espírito Santo, tudo para mim é o Espírito Santo, eu não faço nada. Eu lembro até do pastor Pio, que ele falava assim, até para comprar roupa eu pergunto para o Espírito Santo. Cara, é essa a essência, cara. Não tem como você ser um crente aqui, não tem como você ser lá fora, nós estamos falando em ação social, em ramo social, em influência social, onde você tem que representar o Espírito Santo. Essa é a marca da igreja, esse é o propósito de Deus, amém? Então para de escutar esse de si. Então, Atos 2, a igreja foi avivada pelo Espírito Santo. Ele é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Então, o avivamento de hoje tem as mesmas características de Atos 2. Amém? Se o Espírito Santo é o mesmo, hoje ele tem as mesmas características de Atos 2. E a palavra diz que veio do céu um som. Antes do vento em minha mente veio um som. Um som do quê? Da palavra de Deus. Nós estamos no ano de quê? Ouvir e obedecer. Antes de você obedecer a Deus, você ouviu a sua palavra e você decidiu obedecer. Antes do avivamento do Pentecoste, antes da descida do Espírito Santo, houve um som após o vento veemente. Um som, amados. Deus fala através do som. Deus fala através das suas palavras. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através do irmão. Deus fala, amados, através do seu evangelho, que é a única coisa que nos traz de volta para casa.
O Evangelho é a única coisa que me trouxe de volta para casa, amados. Então é um som, é a voz de Deus, que o pastor Arno tem falado, até escreveu um livro sobre isso. Eu ouço a sua voz, então eu obedeço. Entende? É claro, eu obedeço e eu ando em obediência. Isto é avivamento. Obediência não é opcional, obediência total. E viveremos bênçãos, amados. Paulo fala também, eu sei a viver contente, eu sei a ter e assim a não ter. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo. Ele sabe que ele está em Cristo Jesus, debaixo do seu senhorio. Então aqui, Paulo descreve em Gálatas, que o mesmo Espírito que aviva nós hoje, é o mesmo Espírito de Gálatas 5:22. O mesmo Espírito que estava em Atos 2, é o mesmo Espírito que Paulo está falando em Gálatas 22, as suas características. Quem é avivado, quem é cheio do Espírito. A pastora Doris falava muito sobre o fruto do Espírito, e ela falava, não é um, você tem que ter todos, é como uma laranja, uma mimosa que você decasca, você não pode escolher, não, viverei só em mansidão, não, se você tem todos os Espíritos, é o Espírito, no singular, o Espírito. Então ela nos ensinava descascando uma mexerica, né, com os gomos. Esse é todo o Espírito. Eu não posso dizer, vou viver só na paz, vou viver só na paz do Senhor, não vou praticar o amor, não vou praticar a mansidão, não vou praticar a fé, não tem como. As características de um avivamento, Gálatas 2, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. E como é bom encontrar os irmãos cheios do Espírito Santo, né, Sérgio? Passa pelo Sérgio aí. Vem aqui, Vaz, dá um pouquinho para mim, dá um pouquinho para mim. É uma comunhão, é algo inexplicável, mas é um mistério de Deus. Então, Atos 2, cumpre-se no dia de Pentecoste, quando eles estavam todos reunidos, e de repente vem do céu esse som, que chamamos de a voz de Deus, antes do vento impetuoso. Entenda isso, mas deu para entender? O Espírito Santo não nos visita, o Espírito Santo habita. Ele habita em você agora, ele habita na sua família. Pastor, como eu sei que eu vivo um avivamento em minha vida? Como eu sei que eu vivo um avivamento em minha vida? O avivamento não vai acontecer em minha vida se eu não me arrependo dos meus pecados. Um dos princípios mais importantes para você viver um avivamento é a transparência, primeiro com Deus, depois consigo mesmo e depois com os outros. Amém? Natan, cadê meu filho amado? Estou terminando. Como eu posso viver um avivamento? Um avivamento não vai acontecer em minha vida, falando novamente, se eu não me arrependo dos meus pecados. Um dos princípios mais importantes para você viver um avivamento é a transparência, primeiro com Deus, depois consigo mesmo e depois com os outros. Essa é uma característica de avivamento e de arrependimento. Poderia falarmos outro dia sobre arrependimento, que não há avivamento sem arrependimento. Não há vida sem Cristo. Eu preciso estar nele para que a vida dele esteja em mim. Quando Paulo fala aos Efésios, eu não posso buscar vida lá fora. Eu não posso buscar saúde lá fora. Eu não posso buscar conselhos lá fora. Eu preciso estar nele para que a vida dele esteja em mim. Por quê? Porque eu fui gerado em Deus. Você foi gerado em Deus, sua casa, seus filhos foram gerados em Deus. Não há vida para nós longe de Deus, não há restauração, avivamento longe de Deus, não há vida para você longe de Deus. Amém? Porque Jesus nos deu a vida, Jesus deu todo o seu santo sangue carmesim naquela cruz, e você tem o DNA de Deus. A vida de Cristo está em você, a mente de Cristo está em você. Ele se apresentou como Filho, Ele se apresentou como Senhor, Ele se apresentou como nosso Salvador. Jesus te deu vida, avivamento, quando você estava morto em seus delitos e pecados. Mas agora o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita na sua casa. O Espírito Santo habita na sua família. O
O Espírito Santo habita nos seus filhos, amados. Essa é a certeza. Recebi uma palavra na sexta-feira sobre nossa geração, sobre os nossos filhos, que eles serão voz de Deus no meio da geração deles. Nossos filhos serão uma voz de Deus no meio da sua geração. Eles serão uma voz profética no meio da sua geração. Os nossos jovens fogos santos serão uma voz profética no meio da geração desse. Nossos homens, nossas mulheres, nossos jovens, nossos velhos serão uma voz profética no meio da sua geração. Vão falar do avivamento de Jesus. Vão falar quem é Jesus. Vão falar como Ele se manifesta e como só há vida nele. Enquanto o Espírito Santo veio sobre você, o reino de Deus é aparente. Quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida, esse reino se manifestou, amados. Quando eu entrei pelas portas, talvez você se identifique com isso. Quando eu entrei pelas portas, eu estava cheio dos meus argumentos, eu estava cheio das minhas próprias ideias, eu estava cheio da minha ideologia. Então eu tive um encontro com Jesus e Jesus disse: peraí, ei, eu vou limpar essa casa. Agora são os meus pensamentos, são os meus argumentos, são os meus desígnios, e eu vou deixar o Espírito Santo para garantir que toda a limpeza que eu fiz na sua vida permaneça para sempre. Toda a limpeza que Deus fez na sua vida permanecerá para sempre. E todo o vácuo que há na sua vida, você tem o governo para dominar. Você tem o governo para restaurar. Você tem o governo para viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Vamos cantar esse louvor?